Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 30 de maio de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Boa Nova. E hoje é o nosso estudo de número 55. Nós estamos no capítulo 19, intitulado Comunhão com Deus. João, o evangelista, procurou o nosso Senhor Jesus porque ele estava ávido de fazer esse encontro com Deus. Então ele foi procurar os essênios, conversou com alguém que conhecia sobre os essênios, e os essênios, uma das atitudes dos essênios era justamente o quê? Estudava, mas de forma isolada. Então eles se isolavam, eles ficavam à parte. Então essa comunhão com Deus, eles pregavam meio que um estar isolado da sociedade. E aí ele vai agora ao encontro de Jesus, fala o que ele havia escutado desse irmão, que conhecia um pouco da cultura dos essênios. Os essênios era como se fosse uma religião dentro do judaísmo. Então eram os nossos irmãos judeus que buscaram fundar uma nova instituição, vamos dizer assim, uma nova religião, uma nova doutrina. E seria realmente essa, e eles pregavam o quê? O se isolar, ficar longe de tudo, não conviver, estudar e ficar lá. E aí vem assim: o Messias, arrancado de suas meditações, respondeu com brandura. É aqui que nós estamos. Rogamos que o nosso Senhor Jesus possa nos conduzir nesse trabalho. Ele disse assim: João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido até agora que cada criatura tem um santuário no próprio Espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da própria consciência. Então, todos nós, a massificação, abandonamos esse santuário interior. Nós vivemos um mundo externo, um mundo de barulho, um mundo de coisas, um mundo de poder, um mundo de prazer, um mundo de posses, que nós perdemos, nós não sabemos fazer nenhum caminho de volta para esse santuário. Se eu colocar aqui uma musiquinha, vamos meditar 5 minutinhos, vai dar coceira, mal-estar, tosse, um levanta, um sente mal-estar, porque de tanto que a gente está desassociado desse nosso santuário interno. Então às vezes a gente diz assim: nossa, eu estou precisando de paz, eu não consigo, a minha cabeça está louca. Não é falta de férias, é a necessidade do silêncio interior. É esse santuário interno que tu pode estar no inferno em torno de ti, mas tu estás em paz porque tu sabe o caminho desse santuário. Então é isso que o nosso Senhor Jesus está falando aqui para João. Até agora tu ainda não entendeu. Então o templo não é a igreja, o centro espírita, o templo budista. O templo, o santuário é onde? É Deus. Agora eu só consigo ter esse santuário se a minha consciência estiver em paz. Então quando a pessoa carrega muita culpa, ela em hipótese alguma quer olhar para si mesma, senão ela vai se assustar e vai ficar mais perturbada ainda. Entendeu? Não sabe o que é paz. Por isso que ele usa o termo aqui, é o quê? Onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam. A sabedoria e o amor de Deus se manifestam, mas através das vozes da consciência. Conceição, isso quer dizer que uma pessoa que carrega a culpa, ela nunca vai conseguir fazer? Não. Isso quer dizer, se ela fizer esse mergulho, ela vai se deparar com a culpa. Uma vez se deparando com a culpa, tem que vir a próxima pergunta: o que tu deves fazer para corrigir o mal que fizeste? Vamos nos reabilitar com a lei? Os essênios levam muito longe a teoria do trabalho oculto, pois antes de tudo precisamos considerar que a verdade e o bem devem ser patrimônio de toda a humanidade em comum. Então, a verdade, ela não tem que estar limitada a um grupo,
a verdade, essa verdade com V maiúsculo, a verdade divina, ela tem que fazer parte do conhecimento da humanidade. No entanto, o que é indispensável é saber dar a cada criatura de acordo com as suas necessidades próprias. Então, ou seja, você não pega uma criança de 2 aninhos, de 1 aninho e dá um vatapá feito pela Socorro. Delicioso. Você vai dar o alimento que aquela criança tem condições de fazer o processo digestório dela. Então, o que ele está querendo dizer? Para nós, seres humanos, nós temos que dar alimentação espiritual conforme a capacidade de digestão daquela criatura. Então, de repente, eu vou fazer um diálogo com o Augusto. A nossa abordagem com o Augusto é uma. É um espírita, trabalhador, muitos anos de casa. A gente vai abordar de um jeito. Mas, de repente, se eu pegar um irmão que não sabe o que é reencarnação, não tem absolutamente nenhuma noção, uma pessoa extremamente materialista, eu não vou poder dar o mesmo alimento que eu dei para aquele ali. Aquele lá não tem condições de fazer essa digestão. E aí vem e continua Jesus. Então, nosso irmão Augusto irá fazer a voz do nosso Senhor Jesus. Nesse ponto, estão muito certos quanto ao zelo que os caracteriza, porque os ungüentos reservados a um ferido não se ofertam a um faminto que precisa de pão. Também eu tenho afirmado que não poderei ensinar tudo o que desejara aos meus discípulos, sendo compelido a reservar outras lições do Evangelho do Reino para o futuro, quando a magnanimidade divina permitir que a voz do Consolador se faça ouvir entre os homens sequiosos de conhecimento. Não tens observado o número de vezes em que necessito recorrer a parábolas para que a revelação não ofusque o entendimento geral? No que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci de recomendar que cada espírito ore no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para mais alto, erguendo em si mesma o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus, com respeito ao seu destino. A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, um imperativo da existência, e a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Show! Bora ponto a ponto? Então vamos lá. Nesse ponto estão muito certos quanto ao zelo que os caracteriza. Porque os ungüentos, qual é a função do unguento? Para curar alguma ferida. Porque os ungüentos reservados a um ferido não se oferta ao faminto que precisa de pão. Então, para um é um consolo, para o outro é o esclarecimento. Então, uma pessoa, uma mãe que chega ali gritando, berrando, meu filho morreu, ela está precisando de pão ou de unguento? De unguento. Ela está precisando de acolhimento. Eu não vou dizer, calma senhora, seu filho está vivo. Ele é um espírito eterno. Não cabe. É acolher. É abraçar. Conta o povo que uma vez eu estive numa reunião lá na casa da prece, uma senhora entrou gritando assim, meu filho morreu. Sabe o que ele fez? Ele levantou, abraçou a mãe e ficou chorando junto com ela, sem falar uma palavra. Ela chorava e ele chorava.
Daqui a pouco ela parou, olhou para ele e disse assim: eu nunca me senti tão bem consolada. Então é isso que ele está querendo dizer aqui, ó. Quanto ao zelo que os caracteriza, porque os ungüentos reservados a um ferido, no caso da mãe, não se oferta ao faminto que precisa de pão. Aí entra um outro intelectualizado, doido para saber o que é reencarnação, querendo saber o que é a pluralidade de mundos habitados, querendo saber realmente a existência de Jesus. Então um está precisando do esclarecimento, o outro está precisando do consolo. Então eu não vou pegar esse daqui, que é o esclarecimento, e ficar consolando, que ele vai dizer: calma, moço, que é isso, está bem. Eu só estou querendo saber algumas informações. Então, para cada um, e é esse tato que nós temos que ter. Imagina alguém me liga: Conceição, minha mãe desencarnou. Ela é espírita, a pessoa é espírita, tem conhecimento? Tem, mas naquele momento ela precisa de pão ou unguento? Então eu não vou me avorar aí ao velório da mãe dela para chegar lá e estar dando palestra. Ali, naquele momento, é um unguento. Eu não vou chegar lá: você sabe, você... E passa a mão na cabeça, assim, fazendo assim, parece aquela mãe puxando o cabelo da gente, né? Você sabe, você é espírita, você sabe que ele está bem. E a pessoa ali se desfazendo, coitado. Para de chorar, faz mal para ele vai sofrer. Então é esse movimento. Então nesse momento é um unguento. E vai ter, agora nesse momento aqui, a tia está usando um unguento ou está usando o pão? O pão. Oferta ao faminto que precisa de pão. Também eu tenho afirmado que não poderei ensinar tudo o que desejara aos meus discípulos. Então Jesus falou tudo? Se quando o doutor da lei chegou e disse: olha, o que eu posso fazer para adquirir o reino de Deus? Jesus disse: tem que nascer de novo. E era um doutor da lei, era um homem que manjava da lei. Aí ele olha e diz assim: como eu, um homem velho, posso de novo entrar no ventre da minha mãe? Aí Jesus diz assim: se tu que é mestre em Israel não consegue entender as coisas da terra, como tu queres que eu explique as coisas do céu? Como é que eu vou te falar de reencarnação? A palavra reencarnação foi criada por Allan Kardec. A palavra. O fenômeno sempre existiu, porque é um fenômeno natural. Mas a palavra foi criada por Allan Kardec. Então, quando você pega uma Bíblia dizendo assim: a reencarnação é coisa do diabo, ou seja, alguém adulterou, porque a palavra reencarnação não existia naquela época. Passou a existir a partir do século XIX. Não existia lá atrás. A palavra não. Então, Jesus não pôde falar tudo. Por quê? Porque o povo não tinha consciência e ciência para entender o que ele ia falar. E ele sabia disso. E aí é o que ele continua dizendo: sendo compelido, empurrado, quase obrigado, a reservar outras lições do Evangelho. Evangelho quer dizer boas notícias, boa nova. Quando falar em Evangelho, não pensa no livro. O Evangelho que está falando não é o livro do Evangelho. Era a boa nova, a boa notícia, tá? A gente tem que pegar o texto no contexto da época, tá? Não tinha, quando Jesus estava aqui, não tinha o Evangelho, tinha a Torá, que era o que os nossos irmãos judeus estudavam. Inclusive Jesus citou a Torá várias vezes, que é o que nós chamamos de Antigo Testamento. Sendo compelido a reservar outras lições do Evangelho do Reino para o futuro. E é a fala dele já nos momentos que ele foi morto, se retornou, ficou algum tempo convivendo, que nós vamos chamar isso de um efeito de materialização. Quando ele apareceu para nossa irmã Madalena a primeira vez, e ela foi tocar e disse: não toque-me. Momentos depois ele vai aparecer em reunião com os discípulos, ele já olha para Tomé e diz: toque em minhas feridas. E Tomé tocou. Então ali já deixando bem claro que ali ele já estava materializado. E nós sabemos que há espíritos que
se houver permissão, podem fazer o fenômeno da materialização. Então ali Jesus estava materializado. Então já nos momentos finais, quando ele já não mais vai aparecer dessa forma, ele fala do Consolador prometido. Ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. Agora vale ressaltar a pausa. Muitos profetas no Antigo Testamento já avisavam da vinda do Messias. Elias é que o diga, né? Muitos profetas avisavam a vinda do Messias. E o que aquele grupo aguardava? Que o Messias viria numa carruagem de fogo fazendo barulho, que iria parar tudo, rasgando o céu, uma carruagem vindo, e viria o Messias e ia arrebatar e salvar todo mundo. Então, uma ideia o quê? Mirabolante. Como é que Jesus chega? Na manjedoura, no silêncio. Porque quem gosta de boi bumbá é espírito daqui da terra. O nosso Senhor Jesus e Deus nosso Pai não gosta de purpurina, de fazer show, de fazer estardalhaço. Tanto é que amanhã chega, o sol chega, e você não sabe dizer a hora exata que ele chegou, de tão suave que é. De tão suave, pode ficar olhando, mas chegou, qual foi o momento? Você não sabe que tudo que é de ordem divina é suave. Quando alguém chega e diz: ai, que eu sinto um negócio tão grande, eu estou amando muito. Não, meu filho, isso é obsessão mesmo. O nome disso é paixão. Porque uma das características do amor é leveza e suavidade. Isso é depois, né? Depois tu diz, aí depois tu já vê assim: eu não suporto, eu odeio, eu quero me livrar, ora para me separar. Aí tu diz: era paixão mesmo. O amor, ele tem essa característica dessa leveza. Então o que acontece? Então nasce nosso Senhor Jesus aí. Quando ele se despede, fisicamente falando, ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito, e vos ensinará outras mais. Estará em vós, e com ele eu estarei. Então, todos os religiosos conhecem essa passagem de có e salteado, e estão aguardando a vinda do Consolador, a volta do Consolador. Eles dizem a volta de Jesus. E novamente a mesma crença: vai chegar rasgando o céu numa carruagem de fogo, abrindo o céu. Ainda não conseguiram entender que tudo que é de ordem divina é suave. E você pode observar, de Moisés a Cristo foram 16 ou 17 séculos. De Cristo à terceira revelação foram mais do que 18 séculos. Ou seja, é mais ou menos, são quase 2000 anos que leva para a gente processar. Só que nós ainda não conseguimos processar nem as lições de Jesus. Chegou a terceira revelação no silêncio da Europa. E Jesus foi chamado de Beelzebul, impostor. Tanto é que ele foi crucificado. Com a terceira revelação ia ser diferente? Não. Novamente, coisa de Satanás. Impostor. Novamente acontecendo a mesma história. Todos nós temos a informação. Já chegou, está realizando tudo como está no script. E o povo não consegue entender que a terceira revelação é a doutrina espírita. Então nós vamos observando essa crendice que se repete. Então o Consolador chegou no silêncio da Europa, não muito silencioso, as mesas giravam. Apesar de que não começou na Europa, os movimentos começaram com as irmãs Fox nos Estados Unidos, um movimento muito intenso. Quando foi para a Europa, caiu na mão de um dos encarnados da falange do Cristo, que era quem? Allan Kardec.
e organizou todo esse material. Veio relembrar tudo que Jesus falou. Daí o Evangelho segundo o Espiritismo. E estamos nós aqui com Humberto de Campos recordando tudo que Jesus falou. E nos ensinando outras mais. E o Espírito de verdade estando junto. Agora, uma pessoa que não é espírita não compreender isso é concebível. Mas um irmão espírita que ainda não estudou isso é de doer. Nem mesmo nós espíritas que estamos dentro do espiritismo conseguimos parar para atinar que nós estamos dentro do Consolador prometido. Que deveríamos agir como tal. Sendo compelido então a reservar outras lições do Evangelho do Reino para o futuro, quando a magnanimidade divina permitir que a voz do Consolador se faça ouvir entre os homens sequiosos de conhecimento. Você imagina o consolo de você saber que ninguém morre? Você imagina o consolo de saber que essa vidinha que a gente valoriza tanto é só uma vidinha curta, de aproximadamente 1 hora perante a eternidade, mas que nós podemos fazer dessa vidinha um vidão. O que é vidinha? É a gente fazer o que todo mundo faz. O que é um vidão? Quando nós temos essa disposição de nos tornarmos seres humanos melhores. Que foi para isso que a gente encarnou. Foi para isso que a gente encarnou. Quando magnanimidade divina permitir que a voz do Consolador se faça ouvir entre os homens sequiosos de conhecimento. Não tens observado o número de vezes em que necessito recorrer a parábolas para que a revelação não ofusque o entendimento geral? Quando você vai ler a parábola das virgens, umas foram levar seu candeeiro e o azeite. 2 ou 3 foram levar o candelabrozinho, né? Candelabro é um outro nome. É tipo uma lamparina. E não levaram azeite. Foram para a festa do rei. Aí chega lá e disse assim: amiga, eu tenho o candelabro, mas não tenho azeite. Me empresta o teu? Ele disse: mas eu não tenho como te emprestar. Aí você vai ler e mas o que eles estão querendo dizer? Ninguém empresta a luz. O meu azeite, a minha evolução moral é minha e é intransferível. Cada um tem que conquistar a sua. Não tem como uma mãe dar para o filho. As conquistas morais são intransferíveis. Leve o seu azeite. Quer dizer, se eu vou pegar essa passagem para a gente estudar. No que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci, isso aqui é Jesus, não me esqueci de recomendar que cada espírito ore no segredo do seu íntimo. Isso está lá em Mateus capítulo 5, versículos 5 a 8. Vamos já ler. Deixa eu só finalizar aqui. Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Quando for de orar, entra no teu quarto, tranca a porta, ora em secreto, e em secreto teu Pai te escuta e te atende. E ele diz que ele diz aqui, ó: no que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci de recomendar que cada espírito ore no segredo de seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas.
é que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para o mais alto. Só que antes de estudar aqui, nós já estudamos lá atrás o que devemos pedir a Deus. E eu costumo dizer que quanto mais eu estudo, menos eu peço. E estou aprendendo no Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque aquilo que eu julgo que é o melhor para mim pode ser a minha desgraça. E às vezes o não da vida é a melhor forma da gente crescer. Então eu nunca peço para voltar, eu nunca peço para ter. Eu apenas aprendo a dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Te peço algo, me ajude a compreender a tua vontade. Então essa entrada no santuário não é para transformar o nosso mundo íntimo numa sala de petitórios. É realmente essa comunhão com o Pai. A nossa querida irmã Madre Teresa, um repórter foi fazer perguntas, ali uma entrevista, e ele perguntou assim: quando a senhora ora, o que a senhora fala com Deus? Ela olhou para ele e disse: nada, eu só escuto Deus. E aí ele ficou intrigado com aquela resposta e disse assim: e o que Deus lhe fala? Ela disse: nada, ele só me escuta. A oração do silêncio. Quem de nós consegue fazer essa oração do silêncio? A gente não consegue parar essa máquina um minuto. A gente parece doido, loucos. Tamanho movimento psíquico, perturbado, barulhento. E a gente não aguenta, chega uma hora que a gente realmente acaba surtando. Então, para a gente não ficar... E olha, gente, muitos humanos, nesse nosso período, agora os nossos contemporâneos, vivem no dia a dia como pessoas loucas. Não tão normais. Totalmente surtados. E muitos desses somos nós. Nós temos momentos que, se você pudesse sair da cena e se olhar, você ia dizer: meu Deus, eu não estou bem. Recentemente está passando uns vídeos, eu não vi, mas eu vi uma reportagem no rádio. Uma esposa encontrou o esposo com a amante, brigaram, ela puxou a arma, deu 2 tiros, depois se arrependeu, ficou presa. Que isso? Meu amor, vá com Deus. Se você não soube ser digno, eu sou. Mas acabar com a minha encarnação por causa de alguém que não soube ser íntegro com a responsabilidade da família? Ser presa? E os filhos? Então isso é um estado de loucura, de desequilíbrio, por falta desse movimento. Então o primeiro movimento que nós temos que fazer, meus irmãos, é realmente desacelerar esse pensamento, buscar a oração realmente no silêncio. E nesse cotidiano realmente, está na cozinha, cozinha. Está banhando? Banha. É hora de dormir? Silêncio. Quando a gente fala de silêncio, está falando de silêncio mental. Tu vai para o teu quarto e tu vai pensar no teu trabalho, pensar no fulano, pensar no beltano, pensar... Dane-se. É o teu momento de repouso. Tu precisa repousar para no dia seguinte estar bem. E não levar todo mundo.
Então, a gente observa o que eu costumo dizer que o pensamento, que é um atributo do espírito. Você não vai ver um cachorro pensando, o que será que eu vou comer amanhã? Ou um gatinho refletindo. Não, pensamento é um atributo do espírito. Então, o pensamento, ele me sintoniza com o céu, como ele me sintoniza com o inferno. Ele me sintoniza com os anjos, como ele me sintoniza com espíritos trevosos. O link, a tomada, o play é o pensamento. Então tudo começa onde? Aqui. Por isso que tem um dito que fala: cabeça vazia, oficina do diabo. E você tem que dar o direcionamento para o seu pensamento. Então, comande, eduque, diga a ele o que você tem que pensar. Então, você abre o celular, você abre as redes sociais, e aquele vômito de informações e de mentiras. Eu costumo dizer, quando eu tenho necessidade muito de postar uma pseudo-felicidade, é porque no fundo eu não sou. E eu preciso convencer a sociedade aquilo que eu não vivo. E aí eu já começo a ver aquilo dali, já começa a me dar uma raiva, eu não estou viajando, eu não tenho esse marido, eu não tenho essa esposa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, vai entrando numa neurose, já contamina, pronto, acabou. Você assiste TV, assiste novela, filmes horrorosos, blá, blá, blá. Então é como se o nosso pensamento nós entregássemos para a sociedade e dissesse: toma, esse é meu pensamento, faça dele o que você quiser. E o nosso cansaço não é só físico, o maior cansaço é o mental. E é justamente esse movimento que, às vezes, você diz, essa pessoa não fez nada o dia todo, mas está morta de cansada à noite. Por quê? Esse movimento aqui, ó. Pensamento é isso. Joana de Anjos vai chamar de macaco louco, corcel rebelde. É um atributo e a gente não sabe muito bem o que fazer com esse atributo ainda. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para mais alto, erguendo em si mesma o santuário divino da fé e da confiança. Então, para eu erguer o santuário divino da fé, eu não posso carregar culpa. Para eu não carregar culpa, eu não devo fazer mal a ninguém. E eu devo me esforçar para não fazer nada errado, porque eu não tenho como ir ao encontro desse santuário. Em si mesma, o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus. Sempre interpretando ali dentro a vontade de Deus. Então você entende por que quando você se corrompe, que você vai de contra o bom senso das próprias leis divinas, quando você vai, que você se corrompe, é você se corrompendo, é você destruindo o seu santuário interno, é você abrindo mão da sua paz, é você construindo o inferno. O poder é algo que corrompe muito. Dinheiro é algo que corrompe muito. E às vezes nós temos algumas pessoas como líderes, ou até mesmo exercendo um cargo de confiança, onde passa muito dinheiro na mão dessa criatura. E ela, vamos dizer que ela venha a se corromper. Ela começa a desviar as verbas. A primeira coisa que ela perde é a paz de consciência. Não tem mais paz. O sono, ela não é mais merecedora de dormir. Porque ela fica
pensando e cogitando como pode desviar, como pode fazer para não ser descoberta, e se fulano isso, e se fulano aquilo, e ela vai entrando no estado de loucura. Para dormir, vai ter que tomar um medicamento bem forte. E para ficar acordado, lúcido e ter um lampejo de felicidade, tem que usar droga, o álcool, para fingir uma falsa alegria. Mas a paz já foi. Entendemos isso? Tá difícil entender isso? Onde interprete sempre, nesse santuário interno, a vontade de Deus, com respeito ao seu destino. Qual é o destino da humanidade terrena? Perfectibilidade. Eu achei que fosse casar e ter filhos. Não, porque tem gente que tem na cabeça que acha que o futuro da humanidade é casar e ter filhos. Jesus está danado então, porque nem casou e nem teve filhos. Qual é o futuro? Qual é o nosso, como ele coloca aqui? Qual é o nosso destino? A perfectibilidade é o aprimoramento moral, nos tornarmos seres humanos melhores. Esse é que é o... E detalhe, ninguém foge disso. Eu posso retardar, mas a função da encarnação é essa. A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, um imperativo da existência. Imperativo, é uma obrigação. É um império, tá? É imperativo da existência. E a prece é o luminoso caminho entre o coração humano, que é o sentimento, e o Pai de infinita bondade. E aí eu digo, você ora hoje à noite? Ora. Pai nosso que estás no céu, santificado o nome, amém, amém. Ou então vou orar a prece de cá. Deus nosso Pai, que sou todos poder e bondade, força aquele que passa pela provação, dá luz àquele que... Com a prece lida, decorada, você perde a oportunidade de entrar no santuário e conversar no silêncio com o Pai. Conversa com Ele. E escuta a resposta que Ele te manda. Então, às vezes, a oração é esse fechar os olhos, aquietar e ficar quietinha, sabe? Às vezes, a gente sente falta do ninho. Às vezes, a gente sente falta de um aconchego. Não estou falando em desejo, em prazer, não. Eu estou falando de aconchego. Aquele lugar que você se sente... Esse lugar eu me sinto tão protegida. Às vezes, tem algumas pessoas que sentem isso no colo da mãe. Às vezes tem gente que sente no colo do pai. Às vezes tem gente que sente no colo do esposo ou da esposa. E às vezes tem gente que não sente isso em colo algum. A solidão é muito maior. Aí quando a mãe desencarna, a gente perdeu o colo. Quando o pai desencarna, a gente perde o colo. Se o esposo ou a esposa desencarna ou vão para outros rumos, a gente fica sem um aconchego. Só que o aconchego, ele não é e não deve ser externo. Esse aconchego, esse lugar seguro, esse lugar que a gente... tem que ser e deve ser aqui dentro. Que para onde nós formos, o santuário vai junto.
A mãe vai embora, o pai vai embora, os filhos vão embora. Porque chega um momento que é só nós. Se um avião cair e tiver 300 pessoas dentro, eu vou estar sozinho no momento da minha desencarnação. E tem um momento que é só nós. Se eu não tivesse santuário, aonde que eu vou me segurar? Entendeu? Vamos para o Evangelho de Mateus, finalizar aí, vamos parar aí, tá? Do Boa Nova. Mateus 6, 5, 8. Vamos lá? Orar em segredo. Capítulo 6, versículo de 5 a 8. Diz o nosso Senhor Jesus, anotou Mateus, um de seus discípulos. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração, pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas. Então, Jesus o equilíbrio do ânimos e da ânima, então ele sabia ser doce e terno na hora de utilizar o unguento. E sabia ser enérgico na hora de usar o pão ou a advertência. Então, quando ele chama o hipócrita, é aquele que ensina, divulga, cobra do outro, pune o outro e não vive. Que era a função dos sacerdotes, dos nossos doutores da lei. Então eles ensinavam, eles divulgavam, eles puniam e não viviam. E aí Jesus chamava de hipócritas. Sepulcro caiado por fora e cheio de podridão por dentro. Mundo interior. E ele diz: e quando orares, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração pondo-se em pé nas sinagogas, o templo deles, né? E nas esquinas. Mas qual era o propósito deles? A fim de serem vistos pelos homens. Quantos de nós não vamos a um ato religioso por puro ato social, para mostrar que você está ali? Não é verdade? Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Porque qual era a recompensa? O que eles queriam? Ser visto. Já foram vistos, pronto, alcançou o seu objetivo. Tu, falando aos discípulos, tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto. E aí tu está achando que ele está falando do quarto? Se for Pedro, coitado, morava ele, a esposa, a sogra, os filhos. Jesus às vezes ainda dormia lá. Então não é esse quarto físico. Entra no teu quarto e fechando tua porta. Então entrar é esse movimento de silenciar e mergulhar em si. Fechar a porta te desconecta do mundo exterior. Esquece. Quando você entra no quarto, que você fecha a porta, você deixa de saber o que está passando lá fora. E tranca a porta, não deixa ninguém entrar. Não deixa ninguém entrar e não deixa nenhum outro pensamento entrar. Vigia. Ai, tia, é muito difícil, eu estou aqui, quando eu vejo o pensamento já foi. Não deixa.
volta para o princípio de novo e te esforça. E nós temos que começar a exercitar isso. Começa com 1 minuto, com 2 minutos, você vai ver o benefício para a tua vida, seja profissional, seja onde for. Porque tu passa a ficar mais centrada. Entra no teu quarto, fechando tua porta. Depois de ter entrado e ter fechado a porta, ora a teu pai que está lá. Olha lá, que está lá onde? Então quando a gente olha para lá achando que Deus está lá. E onde que Ele está? Lá onde? Dentro do quarto. Olha que coisa interessante. Fechando tua porta, ora a teu pai que está lá no teu quarto. No segredo. E teu pai que vê no segredo te recompensará. E aí é quando ele entra no... E é bonito isso aqui, ó. Nas vossas orações, não useis de vãs repetições. O Pai Nosso é lindo, lindo. Mas dito dentro do teu santuário. Só repetido se torna repetição. Então, eu disse, Conceição, tu acha que para afastar o espírito mal eu tenho que orar quantas preces de carne? É dentro do coração. Então, não é a quantidade, muito menos as repetições. É esse movimento. Eu duvido, se eu carrego uma encrenca, uma mazela moral, e que eu tenho dificuldade de lutar, olha, eu não consigo, e eu sei que isso está me fazendo mal. Eu duvido, Deodó, se eu entrar nesse quarto e se eu pedir ajuda do Pai para superar essa encrenca moral, eu duvido que a ajuda não vem. Eu duvido. Senhor, eu não estou, e te confessa mesmo, eu não estou conseguindo, eu tenho essa fragilidade, eu tenho essa raiva, eu tenho essa dificuldade, me ajuda, que eu quero arrancar, eu quero resolver isso. Duvido que a ajuda não vem. E quem está falando é Jesus. Nas vossas orações não useis de vãs repetições como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque o vosso Pai sabe do que tendes necessidade. Então ele está dizendo, não precisa nem pedir. Aí disse, então por que a gente tem que pedir? Para ti te ouvir. Para te fazer um movimento de humildade. Ele quer te ouvir, mas Ele sabe do que a gente precisa. Antes de lhe pedirdes, portanto, aí ele diz, orai desta maneira. E aí ele vem com o Pai Nosso. Vamos parar aí? Vamos parar? Foi bom o nosso estudo? Então, Rosa, cadê você? Vem cantar pra gente. Vai ser a nossa prece de encerramento. Alguma pergunta, alguma colocação? Foi bom o nosso estudo? Deu para alimentar? Então vamos lá. Ao anoitecer, fecha os olhos e escuta a letra. Em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali, entre João, Pedro, Tiago
semente de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar, dissesse pra mim: já é hora da gente voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho lá. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. Muito obrigada, amor querido, por todo esse banquete que nos foi servido, por esse pão e pelo unguento espiritual que os amigos espirituais, nessa função de nos acolher tão amorosamente sempre. Muito obrigada, divino amigo, e muito obrigada a todos vocês, amigos espirituais. Nos abençoa, Jesus, na tua paz.